Boa noite, irmãos. Estou aqui na sala da União de Homens para trazer um estudo, colocar no YouTube, para que a gente possa dividir o conhecimento, porque a igreja, ela, infelizmente, não dá tempo para todos passarem as suas experiências com Deus, porque a prioridade, na verdade, é a palavra e esse cajado Deus deu ao pastor. Mas todos nós recebemos revelações de Deus e por isso é importante nós também termos um espaço e Deus ele abriu esse espaço através do YouTube e através de gravação de CD. E como nós estamos fazendo campanha para levantarmos recursos para atendermos os delegados que vão nos representar na Assembleia da União de Homens, Deus tocou no meu coração de elaborar uma fita com alguns ensinamentos de tantos que Deus tem nos dado para podermos não só angariarmos recursos, mas também passarmos conhecimento de Deus, que nunca é demais. O conhecimento de Deus é infinito, porque Deus se esconde de nós. Então, a verdade é que Ele é Espírito e não podemos ver, mas Ele se revela, se dá a revelar a quem o busca. E como a palavra, em concordância com a palavra diz, buscar-me Ele, me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se você está buscando um pouco mais de conhecimento de Deus, como eu busco, e o pouco que eu entendo, estou aqui para passar. E hoje nós queremos trazer para a amada igreja, os irmãos que tiverem condição de comprar esse DVD ou assistir no YouTube, posteriormente nós vamos colocar no YouTube, nós vamos falar sobre o valor da experiência, né? Porque nós aprendemos muito com os nossos erros e a experiência faz com que nós tenhamos sabedoria. E com a sabedoria, nós venhamos a tomar decisões que sejam para a glória e honra do nosso Deus. É claro que nós usufruímos de alguma forma da sabedoria para proveito próprio, mas isso tem que ser secundário, não pode ser primário ou priorizar a nossa lucratividade em detrimento de Deus. O que, infelizmente, alguns líderes, alguns pastores fazem. Conhecimento que recebe de Deus, né, utilizam para poder aumentar o seu ganho aqui na terra, quando a palavra de Deus, encontrar a palavra de Deus que diz: ajuntar tesouro nos céus, um lugar onde não há traça nem a ferrugem corrói. Então, mas nós estamos aqui para falar dos bons pastores, né? Dos bons líderes. E eu creio que você é líder na sua casa, na sua comunidade, e aonde você estiver, é importante você praticar essa sabedoria de Deus, que está em Romanos 5, que diz, 5:3, que diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, essa passagem de Romanos 5, 3 até 8, Deus está nos alertando através de Paulo de que a justificação pela fé traz paz com Deus, mas isso veio acontecer através de Jesus, que morreu na cruz,
que morrendo na cruz pagou o preço do nosso pecado, e aí nós temos uma justificação perante Deus para herdarmos a vida eterna. Contudo, esse ensinamento, ou parte desse ensinamento, também nos dá condição de nós aprendermos como isso acontece, como é que o plano da salvação desenvolve. Então ele dá aqui uma revelação, quando ele diz que ele se gloria nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Esperança não se espera, mas esperança se concretizará quando a gente aceita Jesus no nosso coração, e se concretiza quando aceitamos Jesus no coração, e se concretizará quando nós formos chamados por Deus nas nuvens ou fomos arrebatados e vivemos eternamente no senhorio de Cristo. Durante a nossa vida, essa caminhada que vai se consolidando, essa salvação, que foi realizada por Jesus na cruz, e que é realizada por nós, colaborando com Ele, procurando ser cada vez melhores, nos corrigindo dos nossos erros, pedindo perdão dos nossos pecados. Então, aí nós passamos a depender de comunhão com Deus para nos mantermos no caminho. E o caminho, ele é cheio de espinhos, de percalços, de dificuldades, de provações, de tentações e, por conseguinte, de quedas, infortúnios, miséria e pecados que a gente não quer cometer, mas acaba cometendo. E isso é perfeitamente natural. Perfeitamente natural, por quê? Porque Deus, Ele quer que a gente aprenda com os nossos erros, como diz o louvor, e a gente não venha mais cometê-los. Mas não é um dia que você aprende isso. Por isso que Deus deu anos e anos de vida, e você vê pessoas aí, né, apóstolos errando. Por quê? Porque nós somos carnais. Agora, uma coisa é você não querer aprender. Estou salvo e acabou. Outra coisa, não, eu quero aprender mais. E aí, as tribulações vêm porque Deus quer ensinar você. Ele quer mostrar para você o que você tem dentro do seu coração. Não que ele não saiba, claro que ele sabe. Para que ele vai fazer você errar para ele castigar você? Não tem, isso aí não tem cabimento. Né? Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe, ele olha lá no futuro e ele vai fazer isso. Então, ele tem como se antecipar. Nós não. E aí, as tribulações vêm para nos mostrar se a gente está com uma confiança plena em Deus. Né? Uma pessoa bota um revólver na sua cara, e aí? O que você vai fazer? Né? Vai clamar? Tem gente que vai desmaiar, não vai conseguir nem clamar. Aí quando acordar, vai, poxa, nem clamei. Aprendeu que é muito sistema nervoso, muito abalado, ele perde a noção. Então ele vai aprender com isso, que ele tem que confiar mais em Deus. Uma pessoa que fica doente, nunca ficou doente, vai aprender lá no leito do hospital que Deus também acompanha ele no leito do hospital. Deus cura, mas Deus também não cura. E Deus sara, mas também Deus leva. Então, essas provações da vida vão fazendo a gente ver que, poxa, Deus me livrou dessa. E aí vai aumentando os problemas. E aí você vai vendo que quando tiver já na passagem, você já passou por tantos problemas que quando vier a morte, você já está praticamente preparado. Pelo menos é o objetivo de Deus, através de toda a nossa vida, ensinar tantas as coisas através de tantas dores. É que a gente venha confiar nele. Então, as tribulações, elas, como diz aqui a palavra de Deus, elas trazem perseverança. Por quê? Por que traz perseverança? Porque você perseverar numa tribulação, porque você teve uma tribulação no passado, que você se agarrou com Cristo e Ele te deu vitória. Aí você pegou essa tribulação, se agarrou com Cristo, aí vem uma grande e você fala, não, peraí, aquela ali me salvou da AIDS, me salvou da bala perdida, me salvou daquela operação ali, mas me salvar dessa dívida também. Ele é muito menor para ele. Aí você aprende a sempre
perseverar até a eternidade. Pode cair chuva de canivete, fogo do céu. Não, eu sei que Deus tem poder para me guiar. Primeiro, porque a Bíblia diz isso. Né? Segundo, porque o Espírito Santo te convence isso. Né? E os anjos estão ao seu redor para te guardar e te livrar. E o amor de Deus está sobre você. E a poderosa mão dele também. Então, né? Tem até um louvor que diz assim: por que se abater, por que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Mais ou menos assim. Então, por que ficar desse jeito se Deus, ele é teu amigo? Se Deus é teu amigo, para que se abater? Então, para que ficar desse jeito? Né? Então, a gente vai aprendendo que Deus, ele vai nos guardando de tudo e todas as coisas. Por isso ele permite nós entrarmos na fornalha e acesa 7 vezes mais, mas ele está lá conosco. Né? Aquela situação prefigura que nós podemos também, o nosso amigo, ser lançado numa fornalha, numa cilada, numa situação difícil, em que a gente não tenha chance nenhuma humanamente falando, de sair. E você pode ser colocado numa cova de leão, numa armadilha para morrer, mas se Deus não te livrar, eles te mataram, fizeram bem para você for para o céu mais cedo. Então, no fundo, todas as coisas são boas. Então, a perseverança, a experiência. Então, a tribulação traz perseverança e experiência. A gente deve consultar a experiência, mas não sempre fazer da experiência a verdade absoluta, porque senão nós vamos ser Deus de nós mesmos. Não, isso eu já sei como acontece. Aí já sei, a pessoa de 70 anos já sabe tudo. Pensa que sabe tudo, porque passou por uma experiência, realmente sabe muita coisa, mas não sabe tudo. Então, uma pequena variação de uma situação parecida com o passado pode ter uma solução diferente. E aí, você vai se basear no passado e vai aprender mais uma vez. Ou seja, vai errar, vai aprender o quê? Vai aprender que nem sempre você pode agir de forma igual com experiência anterior. Agora, é claro que é bem melhor do que quem nunca teve experiência. Ele vai aprender a primeira vez, e assim ele vai ter experiência. Então, a tribulação, ela traz perseverança, você fica firme com Jesus. A perseverança, ficando firme com Jesus, vai trazer novas experiências, e essas novas experiências vão te levar para a esperança maior, que é a vida eterna. Nos problemas do dia a dia é a mesma coisa. O problema que você tem é um ensinamento. Você tem que entender, nós temos que entender. Eu também estou aprendendo isso. Né? Que cada tribulação eu levo um choque, quero reagir, quero brigar, mas peraí. Deus está me ensinando alguma coisa comigo. O que eu faço? Deus já me orientou dessa forma. É parecido, mas não é igual. Então, eu vou analisar. Eu vou pesquisar. Eu não vou estar experimentando Deus. Porque muita gente está aí fazendo as coisas. Vamos fazer evangelismo. Não é assim. Se tinha vontade de fazer evangelismo, fala com um amigo, vê o que ele pensa. Fala com outro, o que ele pensa. Fala com o pastor, o que ele pensa. Dobra o joelho, continua orando. Vai orando, o Senhor dá sinal. Deus revelou, meu irmão. Deus revelou. Aí a vitória é certa. Aí você vai perguntar, mas se é para ir ou se não é para ir. Você vai. A fé, ela, ao mesmo tempo que ela vem auxílio da razão, a razão vai começar a auxiliar a fé. Né? Então, você vai começar a meditar racionalmente sobre aquela loucura de você ir lá no presídio, de ir lá no morro, porque é pela fé que o homem deve andar. Não só de pão viverá almas, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, essa mensagem, meu amigo, eu queria terminar dizendo o seguinte: analisa bem as tribulações que você está tendo, porque ela te traz experiência para você vencer todos eles com Cristo no seu lado. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, meu irmão, e te ilumine, porque Ele tem poder para isso, eu sei que sabe disso. Deus te abençoe, meu irmão. Amém.